Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia ao candidato Eduardo Leite, ao candidato a vice Ranolfo. Sindicatos de Engenheiros acolhendo vocês, mais um café da manhã aqui com os candidatos ao pleito estadual. Inicialmente eu pediria a todos presentes na mesa e também os que estão ali por fora que botassem no modo silencioso ou desligassem os telefones, por favor. Está sendo gravado esse café da manhã, que depois vai ser divulgado na TV Senge e na nossa mala direta de mais ou menos 55, 60 mil e-mails, né, que nós temos. Candidato, eu não sei qual é o tempo que nós temos aqui, se é 1 hora, 1h30, 2 horas. 1 hora, né? 1 hora. Então eu vou propor aqui uma inversão, uma modificação. Nesses 15 minutos iniciais, que o candidato pudesse falar um pouco dentro da sua proposta de governo, mas também que passasse na sua apresentação por as questões técnicas de engenharia, de infraestrutura, de agricultura, de mobilidade urbana, né? Que a gente pudesse saber um pouco desses 15 minutos. Na sequência, eu vou abrir para os diretores e diretores da diretoria ampliada e do Conselho Técnico. São algumas perguntas, 7 perguntas, né? Pai e bola, né? Uma pergunta e uma resposta do candidato. Se sobrar tempo, nós abrimos para perguntas diversas aí. No final, vou lhe entregar, candidato, um livro de 75 anos desse sindicato. Nós já conhecemos o sindicato quando o senhor era prefeito lá de Pelotas. Isso, né? É verdade. Fizemos uma valorização do quadro de engenharia lá de Pelotas. Também nós vamos entregar um livro da Federação Nacional dos Engenheiros, que fala sobre o Cresce Brasil, pontos estratégicos que a federação e os sindicatos filiados à federação gostariam que os candidatos olhassem a nível estadual e a nível federal. E também depois nós vamos subsidiar o candidato com alguns pontos importantes da área da engenharia que pudesse compor a sua pauta se lá na frente o senhor virar governador do estado. E que também não esquecesse dos sindicatos de engenheiros se lá estivesse no assento do governo do estado. Então, aqui à minha esquerda, eu, o presidente Alexandre Volma, do Sindicato de Engenheiros. À minha esquerda, Tadeu Rodrigues, vice-presidente e também diretor de negociações nacionais da Federação Nacional dos Engenheiros. Nelson Portelinha, diretor administrativo adjunto. Nancy Junho, diretora de apoio e qualificação profissional. César Ferreira, diretor administrativo. Maércio, nosso diretor da ampliada. O nosso Orlando Michele, membro do Conselho Técnico Consultivo. Nossa diretora Vera Carrion, da diretoria ampliada. Valerie Pugatti, do Conselho Técnico. Marco Capa, também do Conselho Técnico. Engenheiro Mogli, também do Conselho Técnico. Engenheiro João Vivian, do diretor de negociações coletivas adjuntos. Diretor de comunicação e apoio e qualificação, Gustavo. E o nosso vice-presidente também, né, o Azambuja, que também é diretor de Relações Institucionais da Federação Nacional dos Engenheiros em Brasília. Com a palavra, então, candidato, 15 minutos para sua apresentação breve, dentro desse período que nos foi concedido de 1 hora, 1h30 aqui no café. Muito bem. Fala o microfone por causa da gravação. Muito bom dia a todos. Quero agradecer aqui ao presidente Alexandre, a toda a diretoria do Senge pelo convite. Quero cumprimentá-los inicialmente por se disporem a fazer o trabalho sindical aí, importante, né, porque abrem mão dos seus próprios afazeres um pouquinho para poder se dedicar a uma causa importante, em nome de uma categoria que mexe com uma parte importante da nossa economia aí, né? Afinal, todo investimento em infraestrutura passa aí pela qualidade dos nossos engenheiros. Quero rapidamente me apresentar a vocês, embora estejam acompanhando um pouco, alguns conheço como o presidente Alexandre, estivemos juntos lá em Pelotas quando fui prefeito. Eu fui prefeito de Pelotas, né? Tem ao meu lado aqui, agora como candidato a vice-governador, o delegado Ranolfo, que é delegado da Polícia Civil da Ativa, foi chefe da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul e era pré-candidato a governador e abriu mão da candidatura dele para podermos formar essa parceria aqui que reúne 7 partidos políticos, né, entre o PSDB, o PTB,
também o PP, o PRB, o PHS, a Rede, o PPS. Estamos muito entusiasmados aí com as perspectivas eleitorais e com as perspectivas para depois do Estado. Fui prefeito de Pelotas, governei a terceira maior cidade do Estado, mas que é a nona economia do Estado. Polo de uma região empobrecida, que teve muitas dificuldades econômicas, a metade sul do Estado. Eu sei bem o que é governar na dificuldade, com poucos recursos, muitas carências por investimentos, muitas carências de serviços públicos, um grupo grande de funcionários, inclusive. Uma das demandas, eu me lembro que nós conversamos lá, foi justamente porque nós temos lá, para vocês terem uma ideia, eu comparo com Canoas, não porque Canoas tem um candidato a governador também, mas porque Canoas tem rigorosamente a mesma população de Pelotas, são 340 mil habitantes. Só que Pelotas é 12 vezes maior territorialmente do que Canoas. 12 vezes maior territorialmente. Nós temos menos indústrias, consequentemente menos arrecadação de ICMS. Canoas tem uma refinaria de petróleo, que é em boa parte responsável pelo retorno de ICMS para Canoas. Retornam de ICMS para Canoas 350 milhões de reais por ano. Para Pelotas retornam 90 milhões. 350 milhões contra 90 milhões de reais de retorno de ICMS. Em Pelotas nós temos 50 unidades básicas de saúde, Canoas tem 26. Então nós temos o dobro de unidades de saúde para sustentar serviços distribuídos pela cidade toda, escolas. Essa distribuição territorial nos demanda mais distribuição de serviços e menos recursos para sustentar. É claro que é um especial desafio ser prefeito de Pelotas. Nós temos praticamente o dobro do número de servidores em Pelotas. São quase 10 mil servidores públicos na ativa em Pelotas contra 5 mil servidores em Canoas. Então é o dobro de gente para pagar, o dobro de serviços, 12 vezes o território e quase, em termos totais, metade do orçamento. É especialmente difícil governar uma cidade como Pelotas. Mesmo assim, fomos a única cidade entre as 5 maiores do Estado a ter eleição de continuidade em 2016. E não só tivemos eleição de continuidade, eu não concorri à reeleição, porque sou contra a reeleição para cargos no Executivo. Não só tivemos continuidade, como tivemos a eleição da minha sucessora, a Paula, com a maior votação da história da cidade, 60% dos votos já no primeiro turno. Nunca tinha acontecido a eleição de primeiro turno em Pelotas, pela primeira vez aconteceu em 2016, 60% dos votos já no primeiro turno. Costumo dizer, não é porque nós tenhamos resolvido todos os problemas da cidade. A cidade ainda tem muitos problemas, muitas carências, mas a cidade passou a ter soluções e com isso olhar para o futuro com mais confiança, com mais entusiasmo. É isso que me anima em relação ao Rio Grande do Sul também. As pessoas me perguntam, mas por que concorreram ao governo de um estado que está com graves dificuldades financeiras, um quadro fiscal de desequilíbrio? Eu digo, bom, em primeiro lugar, porque a gente não entra na política para entrar na boa, né? Ou seja, se for para entrar só quando as coisas estiverem bem, então nem entra na política. A gente está na política pelo que a gente pode ajudar, colaborar para melhorar as coisas. Então, não se escolhe momento certo ou errado de enfrentar esses desafios. O momento apareceu agora, vamos enfrentar e cumprir com a nossa missão histórica aí de ajudar a equilibrar as finanças e retomar investimentos no Estado. Em segundo lugar, porque eu olho justamente com essa experiência que tive em Pelotas, tenho certeza que em 4 anos nós não vamos resolver todos os problemas, mas é possível nós tocarmos nos principais problemas que serão determinantes para que o Estado retome confiança no futuro. E qual é a base disso tudo? É a retomada de investimentos no Estado para animarmos a nossa economia, animarmos a população em relação ao seu futuro. Fazer o Estado crescer, retomar desenvolvimento. Aliás, o desequilíbrio fiscal, né, do Estado, ele deve ser encarado nas suas 2 frentes aí. Se é desequilíbrio fiscal, é desequilíbrio entre receita e despesa, nós vamos ter que atuar nas despesas do Estado para reduzir o custo da própria máquina e fazê-la caber dentro do bolso, dentro da capacidade de pagamento do Estado. E vamos ter que incrementar a receita do Estado. A gente tem que atuar nas 2 frentes. Incrementar a receita sem aumento de impostos só pode ser através de crescimento econômico. Claro, tem combate à sonegação, tem revisão de benefícios fiscais, tem uma série de ações que podem e devem ser empreendidas que ajudam
no crescimento da receita do Estado. E nós identificamos que há muito espaço na revisão de benefícios fiscais, por exemplo, e em combate à sonegação, para que se possa incrementar a receita. Mas tem que ser sobremaneira animando a nossa economia e investimentos no Estado. Aí, dentro dos 3 pilares, para mim, fundamentais para animar a economia do Estado, um deles é justamente investimento em infraestrutura. Estamos aqui no Sindicato dos Engenheiros. Investimento em infraestrutura é fundamental, a redução da burocracia é o outro pilar e a redução da carga tributária, mais complexa diante do quadro fiscal, mas que também deve estar no foco do governo, para mim é o tripé fundamental para crescimento econômico, para dar competitividade ao Estado. Essa é a agenda, né? Reconhecermos que tudo aquilo que se produz aqui compete com o que é produzido em outros estados, competimos com outros estados pela atração de investimentos e competimos com outros países, inclusive, né, do Mercosul, especialmente, que estão com projetos, inclusive, de atração de empresas localizadas aqui no Rio Grande do Sul, como é o caso do Paraguai, que está aí determinado a atrair empresas e assediando as empresas instaladas no Rio Grande do Sul, oferecendo melhores condições fiscais, terrenos, infraestrutura, levando já algumas empresas para lá. Então, nós competimos e se competimos, a agenda de competitividade para que tudo aquilo que se produz aqui reduza custos de produção, tenha custos de produção reduzidos, é fundamental. Por isso que redução de burocracia, redução de carga tributária, investimento em infraestrutura que reduza a custo da logística no Estado, tem que estar na estratégia do governo. No investimento em infraestrutura, se tem aí o Plano Estratégico de Logística e Transporte, o PELT, que dá as diretrizes, que dá o norte de onde deve estar o investimento no Estado. E lá está apresentado 25 bilhões de reais necessários em investimentos nos próximos anos, em rodovias apenas, né? Mais 8 bilhões de reais em ferrovias, 2 bilhões, se não me engano, em aeroportos, em infraestrutura aeroportuária, e 400 milhões de reais em hidrovias. É claro que o Estado não tem essa capacidade financeira de promover sozinho esse investimento. Vejam que no comprometimento que a gente tem nas receitas do Estado, com 80% da receita sendo consumida por folha de pagamento em encargos sociais, 18% pelo custeio da própria máquina, sobram apenas 2%, dados da Secretaria do Tesouro Nacional, 2% para investimentos. Outros estados estão investindo, como Santa Catarina e Paraná, 8% da sua receita são destinados a investimentos. Existem estados que vão a 10%, 12% em investimentos e nós 2%. 2%. Por isso que equilíbrio fiscal, ampliação da receita, redução das despesas, abertura de espaço de investimento no orçamento do Estado é fundamental. Mas, se não temos imediatamente espaço dentro do nosso orçamento para investimentos com recursos próprios do Estado, temos que admitir a parceria com o setor privado para investimentos em infraestrutura. Por isso que na área de rodovias, especialmente, nós identificamos como essencial o processo de concessão rodoviária. Parcerias público-privadas, na figura de concessões para a infraestrutura, são fundamentais para que nós possamos agilizar esses investimentos, promover ampliação de capacidade de rodovias, que nós tenhamos duplicações, terceiras pistas, nas estradas mais estratégicas. Inclusive, penso que justamente temos que destinar para a iniciativa privada, através de concessões, com modelagens bem construídas, para não onerar regiões com praças de pedágio que dificultem desenvolvimento, para que você possa aproveitar investimento privado sem significar criar barreiras ao desenvolvimento, através de praças de pedágio em valor e em situações que acabam significando um problema. Nós repassando para a iniciativa privada essas estradas que têm maior interesse comercial por valor diário médio, fluxo de maior quantidade, o Estado pode dedicar aquilo que hoje ele emprega como recursos para investimento
naquelas estradas, nas regiões que têm menor interesse comercial, mas que têm interesse de desenvolvimento. Esse é o papel do Estado. O Estado tem que estar mais onde há menos interesse privado e onde ele vai ser indutor do desenvolvimento. Ele tem que investir lá, nessas regiões de menor interesse comercial. Onde há interesse comercial, o papel do Estado é mais atuar como um regulador, né, conciliando o legítimo interesse privado, comercialmente estabelecido pelo lucro, com o interesse público do investimento que vai ajudar a desenvolver e vai ajudar a garantir a infraestrutura necessária. Então, sou, francamente, a favor das parcerias com a iniciativa privada, o que não significa enxergar nelas a única possibilidade, porque em setores, mais uma vez eu insisto, em que não há interesse comercial imediato, aí sim o Estado tem que atuar fortemente como um investidor que garante investimento em infraestrutura. A mesma coisa serve em outras obras estruturantes do Estado, vou dizer, no caso da segurança. Temos aqui o nosso candidato a vice-governador, o delegado Ranolfo, que dentro do nosso projeto para a segurança pública está muito determinado ali o investimento em infraestrutura do sistema penitenciário, por exemplo. Nós temos um sistema penitenciário que é um ponto sensível em toda a política de segurança. Não adianta nós termos aumento de efetivo, e temos no nosso plano aumento de efetivo, com responsabilidade todo ano, investimento em tecnologia, integração entre as polícias, mas, no final das contas, todo o encarceramento levando para presídios onde facções criminosas dominam alas inteiras por conta do déficit de vagas existentes, o Estado tem um controle interno dos presídios, né? Assim, a percepção que se tem é que o Estado faz uma segurança, vamos dizer assim, ao redor, mas dentro das alas as facções operam quase que livremente, e isso compromete a segurança pública, na medida em que quem é preso sem pertencer a uma facção criminosa entra lá e acaba tendo que se render a uma facção criminosa para conseguir o colchão, para conseguir a alimentação, porque a facção opera ali dentro e vai determinar se ele vai ter alimentação, se ele vai ter colchão, se não vai ter. E é claro que, se rendendo a essa facção, ele passa a dever favor. Vai arrastar a sua família ou vai dever favor a ele mesmo para, quando sair, ter que atender. Então, a gente precisa ter investimento no sistema penitenciário para que o Estado retome o controle e garanta com que as facções não tenham autoridade lá dentro. E, para isso, tem que ter investimento, mais uma vez, também, que o Estado tem dificuldades de fazer sozinho. Temos que acessar recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que estão disponíveis, mas também apostamos em parcerias com a iniciativa privada para a construção e como parcerias com a iniciativa privada, porque a PPP, nesse caso, nos permite alongar, né, o pagamento. A gente consegue diluir o custo disso em 30 anos, já que o Estado tem dificuldades de aporte de recursos imediatos. A gente dilui esse custo ao longo de 30 anos, remunerando, junto com o investimento na infraestrutura, serviços de hotelaria, né, alimentação, limpeza, uniformes e tudo mais, lavanderia, tudo isso com um parceiro privado, e a segurança propriamente dita, né, com agentes da SUSEP. Nós entendemos que os agentes penitenciários o Estado deve ter com seus agentes penitenciários o controle da segurança, mas outros serviços correlatos também podem ser operados por um parceiro privado, o que nos ajuda, inclusive, como eu disse, a diluir o investimento na infraestrutura. Então, todo o nosso esforço tem que ser para colocar as contas em ordem e organizar e abrir espaço para investimento no orçamento público. Nós operamos assim em Pelotas, né? Apesar das dificuldades financeiras, tem um índice que mede a qualidade de gestão fiscal dos governos, que é o IFGF, Índice FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, de gestão fiscal, e que aponta lá, apura a qualidade da gestão fiscal. Esteve entre os 15% dos municípios com boa gestão fiscal no Brasil, porque justamente trabalhamos para ampliar essa capacidade de investimentos da Prefeitura. Eu aposto nisso também para o Estado. Claro que há uma complexidade na medida em que temos um desequilíbrio profundo, mas a nossa disposição é de promovermos os ajustes na despesa, o incremento da receita e muito foco no crescimento, com redução de burocracia, com investimentos em infraestrutura e com uma revisão do sistema tributário. É mais do que reduzir alíquotas, é revisar o sistema tributário, porque tem setores que estão desonerados e que têm capacidade contributiva e podem contribuir, e tem setores, e a sociedade toda, que está superonerada,
né, a sociedade toda em alíquotas majoradas em energia, em combustível, em telecomunicações, está onerando a sociedade toda, e isso restringe a nossa capacidade competitiva, e outros setores que poderiam contribuir estão desonerados. Nós apostamos numa revisão do sistema tributário do Rio Grande do Sul para ganharmos competitividade. Então, em linhas gerais, é isso. Eu estou aberto aos questionamentos. Obrigado, candidato. Na sequência, nós faremos, então, perguntas que vão da questão sobre habitação, sobre dívida do Estado, planejamento, mobilidade, questão da agricultura e a questão do setor energético. E eu já apresento também a chegada aqui do diretor Diego Olis, que é o diretor de negociações coletivas, que vai fazer essa pergunta sobre energia elétrica, privatizações, setor elétrico, CE e Eletrobras. Bom dia, candidato Eduardo Leite, ao seu vice Ranolfo, delegado Ranolfo também. Obrigado pela presença de vocês aqui. E iniciamos as nossas perguntas ao candidato, ao governador e ao vice-governador também. Sobre o setor elétrico, nós estamos fazendo a mesma pergunta para todos os candidatos. Sobre o Grupo CE, basicamente sobre o Grupo CE, ele é forte e lucrativo. Foram mais de 700 milhões de lucro nos últimos 2 anos. Todavia, a distribuidora vem sofrendo pela incapacidade de investimentos que pode ser suprida com a alienação de bens da holding CE Participação, sendo esses investimentos da CGT. Esta injeção de recursos seria suficiente para reequilíbrio econômico-financeiro da CED, sem onerar o acionista majoritário, no caso o governo do Estado. Como governador do Estado, o senhor considera uma alternativa à privatização? Eu considero uma alternativa à privatização porque, em tese, o que eu ouço falar sempre, né, o argumento, se for bem administrado, dá lucro. O senhor concorda, claro que se for bem administrado, dá lucro. O problema é sustentabilidade de investimentos com troca do comando do controlador a cada 4 anos. E dentro de um mesmo governo também, conjunturas políticas que determinam troca do controlador, porque eu tenho do quem controla, de quem opera. Talvez justamente o último diretor-presidente, que era do PSDB, o Paulo de Tarso, tenha sido o diretor-presidente que mais tempo ficou no cargo nos últimos 20 anos na CE, porque é a constante alteração do comandante, do presidente do grupo. Isso determina a alteração de política de investimentos. Entra um que tem visão de investimentos de equilíbrio das contas, outro já entra com sentimento de atender aos grupos de funcionários, aumentos salariais, aumento de contratações, e já se gera desequilíbrio de novo. Então, a questão objetiva é como garantir que tenha sustentabilidade da política de investimentos para que tenha equilíbrio e garanta os investimentos no setor energético. Esse é o grande problema. Então, eu não posso pensar em como viabilizar apenas nos 4 anos do meu governo, mas sim como para o Estado todo investimento nesse setor possa ser sustentável. E aí eu entendo que é um setor em que o Estado não precisa ser operador direto, o Estado tem que regular, fiscalizar, mas não operar diretamente. Por que precisa ser o Estado a ser o operador do setor? Há ganho de eficiência se for conduzido pela iniciativa privada e, portanto, eu entendo que é um setor que pode ser privatizado. Com todo cuidado. Não tem uma sanha privatista, né? Talvez o que eu observo justamente tem candidatos que não querem privatizar nada, tem candidatos que acham que tem que privatizar absolutamente tudo. Eu não tenho essa sanha privatista de acho que privatiza tudo. Não, acho que, por exemplo, o Banrisul, eu tenho falado, não é de ser privatizado. Porque ele pode ser estratégico em investimento, na verdade, em política de crédito para investimentos em setores estratégicos. No caso de uma área de infraestrutura energética, o Estado tem que regular e dizer o que ele quer, mas não ele operar diretamente, como é o caso da CE. E a nossa preocupação é que toda a política de privatização contemple os funcionários com formas de garantirmos a admissão, seja na estrutura da administração direta, daqueles que forem possíveis, ou de manutenção dos seus empregos por um período na política de privatização, que é possível legalmente, para dar maior tranquilidade às famílias. A culpa da falta de sustentabilidade da empresa não é
de quem está no poste ligando luz, né? A culpa é do sistema político que acaba conduzindo a essa ineficiência. Então, é um setor que nós entendemos por privatizar, com o cuidado, com a cautela e, mais importante, todos os recursos auferidos em privatizações, nós entendemos, não podem servir para o custeio do Estado da máquina estatal. Tem que servir para, tem que ser entendidos como troca de ativos. Eu tenho um ativo patrimonial que renderá recursos que nós vamos transformar em outro tipo de ativo, seja investimento em infraestrutura direto ou compondo um fundo garantidor para alavancar investimentos privados no Estado. Buja com o tema de agricultura, Emater, agricultura familiar, agronegócio, agroindústria. Candidato, o tempo foi curto, o senhor não chegou a abordar este assunto, então a gente quer trazer aqui a questão da agricultura, do agronegócio, né, que tem sido, no Rio Grande do Sul e também no Brasil, um sustentáculo dos índices, ainda que índices não muito bons aí de crescimento, mas sem este setor, com certeza a situação seria bem pior, né? O Rio Grande do Sul já foi líder em vários produtos da agricultura, né? E não chegou ali por acaso. Nós tivemos sempre um sistema por trás disso de pesquisa, de assistência técnica, extensão rural, né? E de investimentos, enfim, ligados ao setor, né? Ultimamente, no Rio Grande do Sul e na sua região, isso é bem evidente, né? Há um movimento de diversificação. Diversificação, inclusive, com novos produtos, como a oliva, como o vinhos lá na região da Campanha e assim por diante, né? A pergunta é, objetivamente, como é que o senhor enxerga o papel do Estado no apoio a este setor tão importante, né? Considerando que nós temos aqui pesquisa do IRGA, por exemplo, que foi responsável por altos índices de produtividade na lavoura do arroz, que também é da sua região lá importante, né? O trabalho de transferência de tecnologia prestado pela Emater aos produtores e a pesquisa da FEPAGRO junto com outras instituições. Nós tivemos uma visita lá em Guatambu, onde mostra assim o que a gente imagina que é importante, né, em termos de apoio. Eles estão desenvolvendo o vinho lá na Campanha com apoio da pesquisa, fundamentado em apoio da pesquisa. Objetivamente, considerando que a FEPAGRO está extinta, que a Emater vem sofrendo ao longo dos anos com redução orçamentária que não permite a ela fazer o seu trabalho com a amplitude que seria necessária. O IRGA está numa situação também de transição, com dificuldades. Como é que o senhor pretende, eleito governador, apoiar o setor para que ele possa desenvolver todas as suas potencialidades? Bom, nós vamos fortalecer a Emater. Ela é um ponto de apoio importante para que a gente possa dar essa assistência rural, na extensão rural. O IRGA é fator determinante para que o IRGA possa cumprir o seu papel, o equilíbrio das contas do Estado, porque hoje parte da contribuição do setor, que deveria ser todo investido no IRGA, direcionado para o Caixa Único do Estado. Então, na verdade, boa parte, né, muitos milhões de reais. Aliás, quero cumprimentar aqui o Irineu, que é o nosso candidato a suplente de senador, do Luiz Carlos Reis, senador bastante, deputado já, o Luiz Carlos Reis, ligado ao setor do agronegócio e agora candidato a senador, aqui representado pelo Irineu. O IRGA não consegue atender toda o seu objetivo, porque parte dos seus recursos está sendo drenado pelo desequilíbrio das contas do Estado. Então, equilibrar as contas do Estado ajuda o próprio IRGA também a poder ter... E esse tem que ser o nosso foco, garantir que toda aquela contribuição feita pelo setor horrícola possa retornar investimentos na própria política do IRGA. A Emater tem que ser fortalecida, inclusive porque entendemos que todo apoio, por exemplo, em manejo de solos para ganho de produtividade, né, e de qualidade nos produtos é fundamental. Estava falando sobre o setor energético também. Tem que estar na nossa política, está no nosso plano, extensão de rede trifásica no interior também, na zona rural, porque a gente sabe o quanto que isso é determinante para ganhos de produtividade, instalação de novas máquinas, equipamentos que dão ganho em produção.
a política de irrigação ambiental, que também seja ampliada, estendida, redução de burocracia, né, também para a área rural, para ganhos de produtividade, seja para agilizar a política de irrigação, com açudes, com instalação de pivôs, na irrigação mecanizada, tudo isso tem que estar no foco do governo, né? Redução de burocracia também para licenciamentos ambientais para quem produz. Por exemplo, Santa Catarina, em determinados setores aí, já faz o licenciamento por adesão e compromisso. Uma licença automática em que o empreendedor lança toda a documentação digitalmente e automaticamente já é concedida a licença para quem vai produzir, para o empreendedor. O Estado faz a análise pegando por amostragem, né? Como a Receita Federal faz com a declaração de imposto de renda, né? A Receita Federal não analisa todas as declarações de imposto de renda. Você pode cair na malha fina e, se for identificado irregularidade, vai ser punido por isso. Mas não pune todo mundo na origem. Se todo mundo tivesse ter a declaração de imposto de renda analisada, estavam esperando até agora restituição de 98, sei lá. Não teria capacidade a Receita Federal de fazer análise de declaração por declaração. Então, se o Estado também não tem capacidade de fazer análise de declaração por declaração das licenças, então que ele estabeleça uma relação de confiança e dê espaço para quem quer produzir. Essa é a nossa visão. Porque 90% das pessoas é honesta, faz a coisa certa. É uma minoria que não vai fazer corretamente e você tem que trabalhar nisso com o serviço de fiscalização para punir quem faz errado, mas ou por denúncias, por amostragem ou por denúncias, você vai analisar e vai punir quem faz errado, mas dá espaço para quem quer empreender. Então nós pensamos muito na redução da burocracia para diversos setores, inclusive na área rural, para o agronegócio, no apoio na extensão, na assistência técnica na extensão rural, com a Emater, como prefeito, sempre tive uma proximidade muito grande com a Emater, para apoio aos nossos pequenos, médios agricultores, e ela será fortalecida no nosso governo. O IRGA também tem um papel importante, parcerias com a Embrapa também, com o Senar, são importantes para que a gente possa fortalecer pesquisa e apoio à extensão rural. E, além disso, investimentos em infraestrutura que deem suporte para escoamento da produção, com pavimentação de estradas estratégicas para escoamento, mas também com política de apoio aos municípios para manutenção de estradas vicinais e municipais. Então, a gente vai ter que viabilizar aí apoio com maquinário, né, buscar linhas de financiamento que nos permitam ter estrutura para garantir a manutenção das estradas rurais, o que é essencial para o escoamento da produção. Obrigado, candidato. Na sequência, o nosso diretor Mobili com o tema de mobilidade e transporte. Tá. Não tem retorno, aí não dá para cantar. Candidato, só um pequeno introito. Nós estamos na casa da engenharia, né? Aqui é engenharia pura e simples. Nós vemos ao longo dos anos no país e, consequentemente, no Rio Grande do Sul, né, uma morte lenta provocada da engenharia nacional. Tá? E, principalmente, a engenharia que a gente chama de engenharia pública. Por exemplo, o Brasil é exportador de mão de obra, de serviços, de tecnologia na área energética e de... Candidato, temos, então, dentro da sua linha aí do desenvolvimento, acho que entra a questão da inovação, trago um pouco do histórico também das fundações. As fundações, na década de 70, elas vieram dentro da tríplice da inovação, indústria, governo e universidade, e elas foram criadas porque a universidade não chegava na indústria e tinha um déficit aí de desenvolvimento tecnológico na área da indústria. Então surgiram as fundações. Trago aí, principalmente nessa época, o desenvolvimento do polo petroquímico. Hoje se fala muito do polo carboquímico, que é uma tendência, tem uma lei estadual, e a gente precisa falar um pouco sobre esse gargalo aí que surge a partir da proposta do governo atual da extinção das entidades. Temos aí a questão encerramento das atividades, né?
dessas fundações traz aí grandes impactos para políticas públicas do nosso Estado. Esse é o nosso entendimento aqui no sindicato, onde temos aí a experiência da Cientec no suporte e desenvolvimento de tecnologias para a cadeia produtiva do Estado, com diversos exemplos aí que a gente pode estar levando ao conhecimento aí do candidato. Os dados estatísticos e econômicos da FEE, na elaboração, principalmente do planejamento, né, das políticas públicas, desenvolvimento de políticas ambientais, que é na questão da zoobotânica, e os estudos e impactos demográficos de infraestrutura da metrópole que já foi abordado. Nesse cenário, qual a proposta do senhor candidato para as fundações em processo de extinção, como também as já extintas FEPS e FEPAGRO, com importantes papéis na pesquisa da área de saúde e agropecuária? Qual a visão do candidato também, interface dessas fundações com a UERGS? Bom, vai depender, mas está subjúdice, está no limbo, né? As extinções foram operadas, há liminar, suspendendo. Vai depender como é que nós vamos encontrar a situação do ponto de vista jurídico lá em janeiro. Entendo que algumas fundações foi um equívoco, né? O caso da FEE, para mim, é muito flagrante, assim, porque o Estado precisa ter dados estatísticos para avaliação de políticas públicas, né? Eu tive a oportunidade de estudar no exterior, logo depois que deixei de ser prefeito, fiquei 5 meses na Universidade de Columbia, lá em Nova York, e uma das coisas que eu admiro na forma de elaboração de políticas públicas que vi lá nos Estados Unidos é justamente ter todas as políticas públicas amparadas em dados e evidências científicas, né? Que é uma fragilidade nossa no Brasil. Se estabelece uma política pública sem estar alicerçada em evidências científicas e não se avalia, inclusive, as políticas públicas do ponto de vista de eficiência, né, do custo que elas têm para o retorno. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar muito nesse sentido. E a FEE poderia ser justamente um ponto, e deveria ser o ponto de apoio, para que se tivessem os dados estatísticos, as evidências científicas que determinam se as políticas públicas têm que ser continuadas e aprofundadas, ou se elas têm que ser substituídas por outras políticas públicas. Aí, mais uma vez, eu retorno naquilo que eu falei anteriormente. Precisa ser na figura de fundação, especificamente? Talvez não. Talvez possam ser outras figuras jurídicas ou dentro da própria administração direta. A questão objetiva tem que haver estrutura estatal que dê suporte, neste caso, para a análise científica de dados estatísticos que permitam a melhor tomada de decisão. E assim em outros setores também que foram citados aqui. Falaste muito corretamente sobre a tríplice hélice, né? A correta interação entre academia, iniciativa privada e poder público, cada um cumprindo seu papel. Então, você tem que identificar em quais setores de pesquisa, por exemplo, que a academia que pode melhor desenvolver do que o próprio poder público. O poder público deve articular políticas públicas de incentivo, crédito, orçamento, tributação, tudo que permita, ou como articulador entre esses agentes, políticas de formação para determinados setores, em parceria com o setor privado, para formar dentro do que a iniciativa privada estará demandando no mercado de trabalho. Mas, de repente, a pesquisa não precisa estar dentro do poder público, mas sim na academia. É isso que tem que ser essa interação correta. Aliás, quero até salientar, a pergunta tinha me pedido que fosse bem objetiva a resposta, né? Eu estive visitando Santa Catarina. Lá visitei a ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. Me apresentaram lá um dado que impressiona Florianópolis como destaque entre as capitais brasileiras na formação de startups, empresas. Exatamente. E aí, então, eles são a capital que, entre as capitais, a que mais tem desenvolvido empresas na área de inovação, startups e tudo mais. Quando eu voltei ao Rio Grande do Sul, conversava com o Jorge Aldi, do Tecnopuc, e ele me dizia: Eduardo, eles têm esse desenvolvimento lá sem formar talvez a metade da mão de obra do que nós formamos no Rio Grande do Sul. Só que nós não temos o espaço e o ambiente que proporcione a transformação desse conhecimento em PIB, né? Em produção, na verdade. Então, o que nós temos que trabalhar justamente na correta interação. E aí entra a questão da UERGS também. Eu acho que a UERGS deve atuar muito fortemente em regiões, especialmente em áreas de formação técnica para a própria condição
das vocações agrícolas que existentes, né? Formação para conhecimentos ligados ao campo e também formação de professores para a rede pública do Estado. Você tem que atuar como universidade estadual naquilo que as outras instituições privadas, filantrópicas, não estarão atuando, talvez por menor interesse comercial, talvez aí a gente tem que entrar. Eu entendo que justamente o papel do Estado é esse. Onde tem interesse comercial, não cabe ao Estado disputar. Deixa para a iniciativa privada, regula, orienta, fiscaliza, mas não opera diretamente. O Estado tem que estar onde não há interesse comercial, mas que há interesse estratégico do ponto de vista de desenvolvimento. Então, a Universidade Estadual ela deve atuar, ela continua, na minha visão, existindo, deve existir e deve estar focada naquilo que vai ajudar a desenvolver as regiões. Conhece, então, a pergunta da engenheira Nancy sobre saneamento. Bom dia aos candidatos. Bom, como se sabe, o país e o Rio Grande do Sul, dentro desse contexto, também tem muito ainda a avançar em termos de atendimento às populações na área de saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. Nós temos aqui a Corsã, como uma companhia estadual, que tem trabalhado efetivamente garantindo, através da política de subsídio cruzado, áreas onde tem uma densidade grande e, portanto, tem resultados financeiros que permitem que ela atue em outras áreas que não teria, de repente, o interesse da iniciativa privada, o que dá e permite uma visão de Estado. Na área de abastecimento de água, muito se avançou, os índices são bons. Em compensação, na área de esgotamento sanitário, nós estamos absolutamente afastados, né, da universalização. Recentemente, uma medida provisória do governo Temer altera a Política Nacional de Saneamento, que foi uma política construída durante 20 anos e acaba atingindo justamente essa questão, né, da visão do Estado. A Corsã também avançou bastante com os contratos de programa, porque até então os municípios, o senhor como prefeito de Pelotas, antes as prefeituras davam a concessão e também lavavam as mãos, de certa forma. Com os contratos de programa, há uma combinação muito forte entre o município, que é o detentor do serviço, e a empresa estadual. Então, eu gostaria de saber, porque Pelotas justamente é um dos municípios que tem o serviço municipal, né, a SANEP, como é que o senhor vê o fortalecimento ou não da Corsã, que se sente permanentemente ameaçada com a questão de privatização e com uma concorrência que a gente pode até dizer desleal em alguns municípios com empresas privadas. Gostaria de saber como é que o senhor vê isso. Nancy, antes dessa MP, já tem um outro problema que eu entendo na política de saneamento em nível nacional, que é justamente a titularidade para os municípios. Acho que é um equívoco que a titularidade desse serviço esteja com os municípios exatamente por conta da falta de sustentabilidade para municípios menores, o que exige que haja política integrada para permitir o subsídio cruzado que tu falas, mas, na verdade, a titularidade, segundo a legislação anterior a essa medida provisória, o entendimento do STF é que a titularidade é dos municípios, ou seja, qualquer município pode, a qualquer momento, né, fora dos contratos de concessão, de programas que tu mencionaste, avocar a titularidade e fazer um projeto de concessão à iniciativa privada desse serviço. Claro que os municípios menores têm mais dificuldade disso. Então, quais são os municípios que mais são seduzidos por essa ideia? Aqueles que têm tamanho maior e que teriam sustentabilidade sozinhos e que, tendo sustentabilidade sozinhos, justamente, se todos eles tivessem, vamos dizer, supondo que todos os municípios maiores avocassem a sua titularidade para fazer concessão, feriria de morte a sustentação da própria Corsã e dos municípios menores, jogando o preço lá em cima para os municípios menores. Então, eu entendo que a Corsã, em primeiro lugar, se mantém pública, tá? Eu defendo a Corsã pública, mas trabalhando em regime de parceria com a iniciativa privada. Ela é necessária que seja pública, porque, inclusive, para que se possa estabelecer o contrato da concessão aos municípios sem a necessidade de licitação, porque se ela for privatizada, na verdade, deveria se licitar o sistema todo, né? Inclusive, eu estudei muito isso no meu mestrado, justamente em gestão pública,
Um dos professores que eu gostava muito lá das aulas era justamente o ex-presidente da Sabesp, o Gessner Oliveira. E, então, essa é uma área bastante sensível, justamente porque se faz a privatização da Corsan, os municípios todos que têm contratos de concessão sem licitação, questionaria-se aí a esses contratos. Mas nós temos um problema também que precisa ser observado, que é, por exemplo, eu estive em Erechim. Erechim não tem coleta de esgoto, todo o esgoto é lançado na rede pluvial. Né? Veja, um município rico, né, do estado. Todo o esgoto é lançado na rede pluvial, e aí o prefeito anterior, se eu não me engano, lá fez o contrato de programa com a Corsan, e o Ministério Público ingressou em juízo contra o contrato com a Corsan, justamente porque a Corsan não cumpre, não fez investimentos, e o Ministério Público questionou o promotor lá dizendo assim, como é que você renova a concessão com uma companhia que não está entregando os investimentos? Então, viabilizar os investimentos que são bilionários, né? Porque só Pelotas era 450 milhões de reais para poder universalizar a coleta e tratamento de esgoto. Então, é claro que no estado do Rio Grande do Sul todo a gente está falando de bilhões de reais em investimentos que a Corsan terá dificuldade sozinha, que o Estado também tem dificuldade de fazer esse aporte. Então, nós temos que admitir, sim, na minha visão, chamar a iniciativa privada, inclusive para dar sustentabilidade à Corsan, na minha visão. Porque se a Corsan não entregar resultados objetivamente para as cidades, ela aí sim estará ameaçada. A ameaça da Corsan não é por questões ideológicas, é pela falta de entrega, especialmente na área de esgotamento sanitário, como tu falaste, porque na área de abastecimento da água ela consegue atender. Então a Corsan permanece pública, mas em parceria com o setor privado nós queremos poder viabilizar os bilhões de reais em investimentos em saneamento que permitam melhoria de qualidade de vida. O saneamento básico ele tem uma questão de responsabilidade socioambiental, de saúde pública. Boa parte das doenças infecto-contagiosas que são atendidas nas unidades básicas de saúde derivam de problemas de saneamento básico. E tem um aspecto econômico. Eu sou de uma cidade que está na Costa Doce, né? Tem a Praia do Laranjal, e que a Praia do Laranjal sofre com falta de balneabilidade, de condições de balneabilidade. Ela é um ativo da cidade, um patrimônio que nos permite exploração turística, mas que sem condições de balneabilidade fica bastante difícil de haver a exploração do ponto de vista econômico do turismo. Então, fazer obras de infraestrutura, em saneamento, que permitam resgatar condições de balneabilidade, são estratégicas economicamente também. Então, a gente não pode perder isso de vista, e por isso que eu entendo Corsan pública, com parceria com o setor privado, para viabilizar esses investimentos todos no Estado, arranjados regionalmente, pela sustentabilidade dos serviços. Obrigado, candidato, pelo tempo que foi estabelecido aqui da sua assessoria também. Nós vamos deixar de fazer 2 perguntas e também abrir o espaço para os outros colegas fazerem outras perguntas diversas, né? Então, candidato, agradeço a sua presença aqui no sindicato. O sindicato gostaria de passar às mãos aqui também o material tanto do pleito eleitoral, né, o material inclusive da federação, e também um rico material aqui de temas específicos da área da engenharia do Estado, que a gente gostaria que o senhor pudesse dar uma olhada, caso viesse a ser governador, ou mesmo na sua trajetória agora de campanha, que pudesse enriquecer também o seu conhecimento sobre a área de engenharia. Então, eu lhe passo aqui às mãos o nosso pauta mínima do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui um material da nossa Federação Nacional de Engenheiros. Aqui estão as pautas. São os 10 itens que a gente ligou, como requisito, né? Mais uma pauta mais institucional. Aqui o material da nossa federação, são 2 diretores da Federação Nacional de Engenheiros, que é o Cresce Brasil, também tem material rico da área de engenharia. Basicamente infraestrutura, né? Investimentos na área de telecomunicação, na visão da federação. Gosto muito disso. Vai ser bem aproveitado.